E aí, pessoal, estamos aqui para mais um podcast, no episódio número 2 do FunoCast. Eu sou o Jim Funo e eu estou aqui na presença da minha esposa, que é a Aline Funo. Oi, pessoal. Vamos lá, qual que seria o tema de hoje? Bom, me passaram que o tema de hoje vai ser sobre o futuro do mercado tech, o sucesso na profissão de programador. Bom, falaremos também quanto ganha um programador, quais são as formas de trabalhar, o mercado de tecnologia, a visão dele, como crescer, como iniciar, como trabalhar em empresas tanto nacional quanto estrangeiras também. Será que as IAs vão tomar as profissões de vocês? Será não, mas quando? Mas... Vixe Maria. Como é o dia a dia de um dev, estou aqui com o nosso convidado, que seria o Guilherme Boscoviski. Seu nome tá certo, cara? Tá certo, cara. Eu não me importo muito com a pronunciação. Cada um pronuncia do seu jeito, é o que vem do seu coração. Por mim tá tudo bem. Nossa. Bom, além de um cara elegante e apaixonante, né? É formado em Sistemas de Informação pela Universidade Federal de Santa Catarina. Está se especializando hoje em um MBA de Segurança da Informação. Atua no mercado de tecnologia há mais de 10 anos como experiência na área de TI e como DevOps há quase 4 anos. Atualmente mora no Canadá. É interessante se falar, principalmente porque esse podcast está sendo à distância com ele, né? Exato. E já trabalhou em uma das empresas da Manga, para quem não conhece. São as maiores empresas de tecnologia do mundo. O que seria a sigla Manga mesmo? E você falou que tem uma outra sigla também, né? Sim, pode ser manga ou pode ser Mang, se você colocar os dois As juntos, que seria Meta, Amazon, Apple, Netflix e Google. Pô. Olha só. Bom, a gente vai falar mais do como que ele trabalhou também. Bom, vamos lá. E esse aqui é o nosso convidado. Muito obrigado. Obrigado, Ginho. Obrigado, Aline, por me receberem aqui, por me convidarem. Me sinto lisonjeado de ser o convidado de vocês nesse segundo episódio. E bora. Espero que a gente consiga contribuir muito, com muito conhecimento. Espero compartilhar um pouco da minha experiência e conhecimento para ajudar outras pessoas que têm interesse na área de tecnologia a entender um pouco mais sobre o mercado. E é isso aí. Bora. Muito bom, bora. Cara, a gente estava conversando e até às vezes por uma visão leiga, eu te chamei de programador, né? Daí você disse pra mim, cara, você me corrigiu de uma forma sutil, né? Falou que programador nada, brincadeira, mas falou que você seria um DevOps, né? Então, o que seria, no caso, DevOps e o que você trabalhou hoje? Exatamente, cara. Eu não... Normalmente as pessoas que não são da área de tecnologia, muitas me chamam de programador, de desenvolvedor, mas quem é da área jamais me chamaria de programador. Eu trabalho atualmente como DevOps e na área de DevOps seria a parte de infraestrutura da aplicação. Então, alguém vai desenvolver a aplicação e alguém vai garantir que essa aplicação está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. E eu sou a pessoa que garante isso. Então, se tem um bug na aplicação, você reclama com o programador. Mas se a aplicação está fora do ar, você vem reclamar comigo. E é basicamente isso. Tem alguma coisa relacionada também, por exemplo, o DevOps? Fiz aquele que é o comum, né? Pegar o termo e jogar no Google, né? O DevOps, ele seria o cara que ligasse a área tecnológica, seria digamos, os programadores, desenvolvedores. Não vou saber direito os termos, né? Ele seria, por exemplo, o cara que liga duas áreas, né? Ou não, né? É o cara que liga duas áreas? Sim. Faz tipo um relacionamento sim. ali, o jogo de campo? Faz sentido. O meio? Faz sentido essa definição. Não exatamente como um jogo de campo entre duas áreas, mas é que o termo DevOps, você falar que hoje em dia eu sou um DevOps, eu trabalho como DevOps, é meio controverso. Tem gente que não gosta disso, que gosta de falar que, não, DevOps não é cargo, DevOps é cultura. Mas hoje em dia, plano 2024, DevOps é cargo e parte de DevOps, a gente tem SRE também, que é uma coisa mais especializada que garante a disponibilidade do site, seria Site Reliability Engineer.
Mas DevOps é profissão. E o DevOps é o antigo time de infraestrutura, mas usando tudo que os desenvolvedores têm para oferecer. Então, não se faz mais infraestrutura na mão, não se faz infraestrutura de forma arcaica. Hoje em dia, toda a infraestrutura é definida como código. Então, a gente programa a infraestrutura da mesma forma que você programa o aplicativo. Então, a gente usa da programação, usa das estratégias de desenvolvimento na infraestrutura também. Então, é por isso que é DevOps, porque Ops seria de operações que seria a parte de infraestrutura, Operações. e Dev que seria de desenvolvimento. Então, DevOps é alguma coisa ali no meio de operações e desenvolvimento. A gente trabalha um pouco com cada. Faz muito sentido. Cara, você tem alguma coisa para pontuar? Um DevOps, ele trabalha diretamente com o programador? O que você acha que é mais diferente, assim, que pontua as duas áreas? Sim, a gente trabalha diariamente com a equipe de programadores. Uma equipe de uma empresa grande, por exemplo, qualquer projeto, mesmo o menor projeto que for, em uma MEng, ele vai ter uma equipe que vai ser composta por desenvolvedores, e normalmente vai ser dividida entre back-end e front-end. Vai ter as pessoas que vão trabalhar com DevOps e as pessoas de design. Então, sim, no dia a dia a gente lida com todas essas profissões. Com os designers, que são conhecidos também como UI UX designers, e também com o time de desenvolvimento. Então, a gente lida diariamente com ambos os times. E também com o time de gerenciamento, os PMs, Project Managers, e muitas vezes também diretamente com o cliente. Então, mas quem está mais presente no dia a dia do DevOps realmente são os desenvolvedores. A gente lida um com o outro todo dia. Olha que interessante, isso é muito interessante para mim, porque eu não fazia a menor ideia. Mas é complicado mesmo a gente entrar nisso aí. Pois a área de tecnologia às vezes é uma black box. Você vai conversar com uma pessoa que não é da área, mesmo que ela não seja uma pessoa leiga da área, mas que ela simplesmente não trabalha na área. É uma coisa totalmente nova. Muita gente nem imagina como é que funciona a área de tecnologia. É bem interessante explicar isso. E para algumas pessoas até é difícil de explicar o que é o DevOps. Então, eu já tentei explicar de várias formas e a mais simples que eu encontrei foi aquilo. Se o aplicativo está fora do ar, é problema comigo. Então, essa foi a forma que eu vi que mais pessoas entenderam a minha profissão. É até interessante falar isso, porque às vezes na profissão a pessoa, o profissional, ele tem que lidar com outros profissionais. Então, até por isso que eu perguntei, né? E é aquela história, a gente trabalha em um negócio que é difícil de explicar, que é difícil de entender. Mas a gente sempre tenta ilustrar de um jeito que dá, e essa ilustração ficou muito boa. Obrigado. Até, por exemplo, eu vejo também uma certa dificuldade de quando for falar que a Aline é especializada, né? Por exemplo. Falar que ela é uma especialista em copywriter, que daí... Uma estrategista. Estrategista. E daí até explicar tudo. Daí no final fala, pô, é marketing. Daí eles falam, tá, trabalha com marketing. Então... tipo... Pô, daí fica, trabalha com marketing, é isso aí. Até explicar. Só que realmente, ó, a gente entrou muito nesse fundo. Vamos tentar voltar um pouco, que seria, por exemplo, para entender. Você trabalhou por 10 anos, no caso, tem uma experiência de mercado por 10 anos na área de TI. Conta um pouco dessa sua jornada na área de tecnologia. O que seria esse TI? E depois vai entrando um pouquinho. O que você quiser falar sobre o teu track record também. Bom, como você falou, eu tenho 10 anos, eu já trabalho há 10 anos na área de TI, porque eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, ali formatando computador, consertando computador, trabalhando em redes pequenas de empresas, assim. Então, foi ali que eu conheci a tecnologia, que eu criei paixão por isso. Eu comecei com um cursinho assim de formatar computador e, tipo, aquilo mudou minha vida. E já comecei a ganhar meu dinheiro ali com 14 anos. E com 15 eu já comecei a trabalhar em um provedor de internet na cidade do lado de onde eu morava. E ali eu fiquei trabalhando alguns anos, depois por quase 2 anos.
E depois eu acabei ficando um tempo sem trabalhar, só dedicado aos estudos. Cara, será que é por causa que um menino de 15 anos que minha internet não funciona direito aqui? Pô, velho, você tinha 15 anos, você trabalhava num provedor de internet. Deve ser por isso que a internet não funciona direito na minha cidade, pô. Não, cara, não. Tudo que eu fiz foi a mais plena, Sei. melhor internet que você acessaria, cara. Entendi. Bora lá, pode continuar. Quando eu trabalhei no provedor de internet, eu fazia mais o serviço que eu já fazia antes de forma freelancer, né? Que seria formatar computador, arrumar computador, configurar roteador. Então, eu fui descobrir mesmo a parte mais técnica mesmo do provedor de internet quando eu voltei a trabalhar lá pela segunda vez, depois de ficar alguns anos estudando na faculdade. Porque eu fiquei um tempo sem trabalhar, porque eu fiquei só na faculdade. E depois, durante a pandemia, eu voltei para minha cidade, fiquei fazendo a faculdade à distância e voltei a trabalhar nesse provedor. Uhum. E ali que eu diria que começou a minha carreira de forma mais acentuada, assim, que eu comecei a ver problemas reais, assim. Então, nesse momento, se a sua internet estava com um problema, aí você poderia me culpar, porque eu já estava em um cargo em que eu era a pessoa responsável por isso. Eu lembro disso, Uhum. foi a época que você, na verdade, estava encabeçando a empresa toda. Exato. Larga, assim, te entregar a empresa no meio da pandemia e fazer a gestão dela como um todo. E, ao Uhum. mesmo tempo, gerir outra empresa, que era uma empresa que nós aqui, todos nós juntos aqui também tínhamos. Cara, esse tempo foi Foi uma bela de loucura. uma empresa, mas essa história da nossa empresa que tivemos junto vai ficar para Outro para outra podcast. ocasião, para outro podcast. Dar um outro podcast. Cara, essa época foi loucura. Eu não sei ainda como que eu Foi consegui loucura. fazer tudo isso. Mas eu encabecei muita coisa lá no provedor. Mas, cara, foi muito bom. Eu aprendi muita coisa lá. A melhor coisa foi terem me confiado esse poder que eu tinha dentro do provedor, terem me confiado essa responsabilidade que eu tinha lá. Porque, cara, eu aprendi muito e foi ali que minha carreira começou a ser alavancada, sabe? Você virou o dono do negócio lá Aham. e empreendendo na veia, Exato. o negócio estourando, explodindo tudo lá. Eu lembro de várias. A gente fazia bastante reuniões também, né? Uhum. E alguns problemões lá que você trouxe lá e a gente conversou um pouco, foi loucura mesmo. Cara, teve muito problema. Teve muitas noites sem dormir. Muitas vezes que eu precisava no meio da madrugada, Nossa, no meio do verdade. final de semana, de madrugada, pegar o carro e era em outra cidade. Tinha que, às vezes, de madrugada, pegar o carro, ir pra lá, resolver os BO. Depois, tanto que isso foi uma quebra de paradigma muito grande quando eu aprendi o DevOps. Porque basicamente a ideia Legal. de DevOps, voltando para o que a gente tinha falado, é pegar essa infraestrutura, esse modelo de infraestrutura antigo, que é o que eu trabalhava no provedor, e adicionar os conhecimentos de desenvolvimento, de forma que você evita esse tipo de problema que você tem de acordar de madrugada. Então, basicamente, implementando as técnicas de DevOps, você cada vez menos precisa acordar de madrugada, até que você chega uma hora que você consegue dormir tranquilo. Entendi. Olha que Foi uma quebra de interessante. paradigma, cara, eu nem sabia. Seria. Você foi como um resolvedor de problemas. Uhum. E o DevOps nada mais é que esse resolvedor de problemas. E ele entra nessa parte de, por exemplo, então, automatizar a coisa, que a Exato. coisa Ele automatiza a ela resolução de esteja problemas. isso. E na questão até de procedimento das coisas, que as coisas rodem, né? Isso. Então ele mantém o negócio ativo. Até como a gente brinca que você estou de plantão. Uhum. Então você faz medicina, você é médico, né? Bem isso, eu sou médico de Então, computador. Uhum. é um médico de computador. Então você fica lá em plantão e quando acontecem os problemas lá, é você que entra em ação e resolve, né? Uhum. Então o DevOps essa área é interessante Mas como mesmo. eu sou um profissional muito bom, De- quase não tem problema. Então, fico de boa nos finais de semana. verdade. E olha só que interessante pela fala que da questão da história, que tem um pouco da paixão envolvida. Então você precisa
gostar do que você vai fazer, porque isso torna a caminhada um processo mais fácil, digamos assim, porque você vai ter que estar aprendendo aquilo constantemente. Existe também a questão do aprendizado constante, porque acredito que isso muda o tempo todo. E é aquela questão de que é a prática que ajudou muito no desenvolvimento. Sim. E ele não é um profissional bom à toa, né? Exato. Como a gente pode ver, acordou de madrugada, teve os perrengues e tá aí fazendo o que ele faz de melhor. E, então, isso é muito interessante. Paixão aliado a novas experiências e também a questão do aprendizado constante. Isso vai sempre facilitando o trabalho quando você vai pegando as cargas ali, responsabilidade, e vai crescendo como profissional. Já dizia nosso amigo Chorão, dias de luta, dias de glória. E, Caraca. e é uma coisa que eu acho que é muito importante para isso que você falou para quem está começando na área, que você precisa ter paixão pelo negócio, você precisa gostar do que você faz. É verdade. Porque muita gente entra na área por causa dos salários. Sim, os salários são muito bons, os benefícios são muito bons, você poder trabalhar de casa, você poder trabalhar de qualquer lugar do mundo. É uma profissão muito boa, mas você tem que gostar. Para qualquer empresa do mundo. Exato, para qualquer empresa do mundo. E você pode causar um impacto muito significativo na vida das pessoas. Então, é uma profissão muito boa, mas você tem que gostar daquilo que você faz, porque ninguém faz por muito tempo só por dinheiro, porque tem perrengue, tem noite sem dormir, tem problema. Então, você tem que ter uma paixão pelo negócio, porque senão, ao longo do tempo, você vai ser passado para trás, você vai ser enterrado. Então, você tem que gostar, tem que gostar. Por exemplo, essa questão da paixão. Uhum. Realmente, se a gente pegar há poucos anos atrás, aliás, que foi onde teve esse boom dessa profissão, né? Foi, digamos, no início... Nossa Senhora! Faz parte. Isso aí. Se pegarmos o boom há poucos anos atrás, provavelmente foi lá próximo da pandemia, onde as empresas elas tiveram, em um curto espaço de tempo, um crescimento exponencial, onde elas precisavam de muito desses profissionais, então a oferta ficou muito grande. Com esse fato, elas precisavam contratar muitas pessoas e, basicamente, qualquer um que entendesse lá o mínimo de tecnologia, ou sei lá, de desenvolver ou de programar, na forma leiga falando, ele já conseguiu um emprego na área. Exato. Mesmo não estando na faculdade, mesmo não estudando tanto tempo no assunto, não tendo alguma coisa no currículo, teve esse boom. Muita gente era paga para estudar nessa época. Cara, na época da pandemia, e até surgiu, pelo que eu lembro, também surgiu bastante um assunto falando sobre um apagão tecnológico que a gente teria daqui a uns anos. Daqui a uns anos, no caso, naquela época, que era setado para ser, acho que 2023 ou que 2024, né, que seria um apagão tecnológico que a gente teria na área. Até citando aqui a Cris Junqueira, aqui ela falou que por conta da pandemia, a digitalização das empresas e dos consumidores avançou em 8 semanas, equivalente a 5 anos, ou seja, o que a gente teria normalmente de 5 anos, essa digitalização da empresa, ocorreu rapidamente em 8 semanas, então comprimiu tudo. Então, fez com que a demanda por profissionais da área de tecnologia aumentasse muito repentinamente, com os salários aumentando também, daí muita gente falando dessa área, vai criando também mais um efeito manada em cima disso, de pessoas irem muito pelo salário, irem muito pelas pretensões de cargo ou tudo mais, né? Cara, o que seria esse apagão tecnológico? O que seria esse na questão de pelo salário? Eu ouvi uma coisa muito parecida, mas falaram que foram 8 anos em 3 meses. E realmente, cara, foi um boom gigantesco que a gente teve na época da pandemia. Mas esse termo, apagão tecnológico, eu não sei se eu concordo com ele. Na verdade, eu sei que eu totalmente discordo dele, porque uma coisa que me deixa muito irritado é gente que quer entrar na área de tecnologia agora, ou
pessoa que tá entrando agora e daí começa a reclamar, Realmente. fica falando, cara, tá muito difícil. Nossa, a área de tecnologia é muito ruim, a gente tá vivendo apagão tecnológico, não tem vaga, ou as vagas existem muito, mas tá impossível. Cara, esse tipo de mentalidade, eu, eu fico muito irritado com esse tipo de coisa, porque, cara, a área de tecnologia é muito boa. Mas a pessoa tá comparando com a época da pandemia, que, como você falou, cara, foi um boom A gigantesco. barreira de entrada ali, Nossa, não baixíssima, nem existia. tinha barreira de Não, entrada. cara. Era uma Não catapulta de tinha barreira de entrada, a pessoa entrada. te A empresa jogava pra falou, você pô, eu entrar. preciso. Preciso de qualquer pessoa que entenda o mínimo, porque Exato. eu preciso que o negócio aqui funcione e eu quero estar na frente dos meus concorrentes, né? Uhum. Então, Cara, naquela época eu tava muito fora da média. E as pessoas ficam achando que aquilo lá é a média, falando, nossa, antigamente era muito melhor. Antigamente, na época da pandemia, porque antes da pandemia não era assim. Se você pegar, tipo, 5 anos antes da pandemia, não era assim. A área de tecnologia, 10 anos antes disso, era uma área, tipo, totalmente encoberta, que não ganhava muito dinheiro, não tinha todas essas regalias que tem hoje em dia, como trabalhar de casa. Então, foi uma mudança muito grande. As pessoas ficam comparando como se a pandemia fosse a regra, mas não é. A pandemia foi uma exceção que deu um boom gigantesco na área de tecnologia. Muitas pessoas acabaram se descobrindo na área de tecnologia, mas a gente está vendo o resultado disso hoje em dia. Vários layoffs e nesses layoffs está pô, basicamente... aconteceu muito, né? 2023, os layoffs com as empresas de tecnologia, ficou muito famoso isso aí, né? Pois é o reflexo do que aconteceu na pandemia. Muita gente foi contratada, muita gente inexperiente, e agora essa gente está levando layoff. E no meio desse caminhão de layoff de Aliás, gente, o que seria layoffs, né? layoff seria essas demissões em massa que aconteceu nas empresas de tecnologia especificamente, mas layoff é qualquer demissão em massa. E isso está sendo reflexo da pandemia. Muita gente incompetente foi contratada e agora elas estão levando layoff e acaba indo também junto com esse pessoal, muita gente competente. Então tem muita gente competente que acaba indo no mesmo balaio desse monte de gente incompetente e acaba sofrendo com isso também. Mas isso é reflexo do que aconteceu durante a pandemia. Foi um boom gigantesco, o mercado não estava preparado para aquilo. Mas essas pessoas que são competentes e que estão levando layoff na cara, elas conseguem se reposicionar no mercado, porque o mercado ainda é um mercado bom. O mercado de tecnologia ainda é bom. Cara, se você fizer até... Tem alguma coisa pra pontuar? Pode falar. É que eu tinha visto uma pesquisa que tinha falado que mesmo com esses layoffs, o setor de tecnologia ele cresceu em 34%. Exato. Então isso é muito, né? É muito. Cara, é bastante. Uhum. A gente vai entrar naquele assunto da mentalidade da pessoa em si. Sim. Porque, assim, nas profissões existem as suas barreiras de entrada, né? E por alguns motivos macroeconômicos, alguns motivos do setor em si, pode acontecer das barreiras de entrada de aumentarem ou diminuir. Mas é aquilo, se você não se especializa, se você não sobe de nível como profissional, se você não se valoriza, se você não estuda, não busca, você não se atualiza, o mercado não vai estar virado para você. Ele vai engolir você. Exato. Então, se você até fizer uma rápida pesquisa sobre ofertas de emprego na área de tecnologia, se digita lá como para desenvolvedor, ou se digita lá para programador, ou se digita lá aí na área de TI, porque as empresas colocam lá os termos mais genéricos assim, cara, vai ter muitos empregos, tem muitos resultados. Vai ter, Né, cara. nas plataformas que aparecem no LinkedIn, ou outras plataformas, se você tiver alguma para recomendar para alguém também. Mas, cara, aparece muita oferta. Então, e até pelo que eu vejo bastante do pessoal em volta a falar, o pessoal que contrata realmente, eles sentem a falta desse profissional mais especializado. Por que que eu contrataria uma pessoa que entende lá o básico? A gente não está dizendo assim, então eles pensam em não dar oportunidade para as pessoas que estão iniciando no mercado. Não é essa a questão. É a questão de como que você é profissionalmente. Quais soft skill você tem, né? Quais outras coisas que você tem para agregar? Você tem um potencial de crescimento, mesmo que você saiba pouco, mas você é um profissional que tem potencial de crescimento, as empresas te contratariam por esse potencial de crescimento. Essa mentalidade de que, cara,
Não tem mais as vagas? Não tem mais as vagas pro nível que você está. Exato, não tem vaga pra gente incompetente. E esse é o ponto. Eu vou dar martelada aqui mesmo. E o que você falou, cara, a mentalidade é muito importante. Eu acho que é um dos fatores principais, porque muita gente entra na área de tecnologia com a seguinte mentalidade: nossa, se nada der certo, vou largar tudo e virar programador. Cara, ninguém fala. Nossa, se nada verdade. der certo, vou largar tudo e virar médico. Se nada der certo, vou largar tudo e virar um engenheiro químico. Sabe? Ninguém fala esse tipo de coisa, porque as pessoas valorizam Verdade. essas profissões. Mas quando a pessoa vem com essa mentalidade para a área de programação, para a área de tecnologia, ela mesma está desvalorizando a área. Então, por que ela espera que ela vai ser valorizada? A pessoa não pode entrar na área de tecnologia com esse tipo de mentalidade. E tipo assim, a pessoa ela tem que entender, se ela entra com a mentalidade do salário, na primeira dificuldade do salário, ela também vai sair por causa disso. Aham. Então, se você inicia qualquer relacionamento Sim. por algum objetivo, algum motivo, a primeira dificuldade em cima desse motivo, ela faz você desistir desse relacionamento. É igual quando uma oferta, por exemplo, um diferencial é o preço. Então, um cliente que vem por preço, ele também pode ir por preço. Uhum. Exatamente. Exato. Cara, exatamente. E tipo assim, as pessoas, elas teriam afinidade com o dia a dia dessa profissão, com as coisas que você vai precisar realizar com essa profissão, porque tem muitas pessoas que pensam assim, cara, meu sonho é ser concursado. Uhum. Tá, mas o sonho é ser concursado, mas concursado é apenas um estilo de contratação. Aham. Mas você vai ser Exato. concursado do quê? De que área? Não, Você sabe que só depois quero de ser você ser concursado. contratado, você vai ter que trabalhar, né? Tipo, é só porque eu não vou ser mandada embora A nunca pessoa mais. às vezes não foi avisada. E daí, mesmo que ela enrole no dia a dia do trabalho dela, ela ainda tem que fazer o mínimo lá dentro. E esse mínimo, às vezes, ela não tá afim. O ambiente que você vai trabalhar nessa profissão de concursado. Putz, passei no concurso. Você vai trabalhar do quê? Sei lá, só sei que eu vou. Daí, Aí Exato. chega lá, não, e chega lá no dia a dia, cara, ela fala: Não, não mas, gosta. cara, odeio trabalhar com isso, odeio mexer com isso. Nunca gostei disso aqui, por que eu tô mexendo com isso aqui agora? E a pessoa desiste, a pessoa tranca. Ou às vezes a pessoa fica lá Exato. pelo resto da vida por causa dessa estabilidade que não existe, mas ou por causa do salário ali. E, pô, qual que é a tua felicidade, tua alegria em relação a isso? Então, se as pessoas que entraram lá atrás, poucos anos atrás, no mercado de tecnologia, visando o salário, elas realmente vão ficar decepcionadas, porque se elas estão só visando o salário, às vezes ela, por ambição, ela não busca crescer como pessoa. Se ela não busca desenvolver as habilidades dela, se ela não busca desenvolver a parte tecnológica dela na questão mais técnica do assunto e também habilidades como, por exemplo, comunicação. Você não é um robô, você é da área de tecnologia, mas você não vai trabalhar só com robô, pô. Você vai trabalhar com as outras pessoas em volta, você precisa às vezes atender o cliente. Cara, é comunicação. Então você não vai trabalhar só E com aqui é robô. até aquilo que a gente comentou no começo. Os times na área de tecnologia eles são muito interligados. O DevOps fala com o Dev, que fala com o QA, que fala com UI UX. Então, a gente tá sempre se comunicando entre os times e também com o cliente. Então, a comunicação é muito importante. E é isso. E cada vez mais isso está sendo visto pelas É empresas de comunicação, tecnologia. A comunicação às vezes é um desenvolvimento lá de uma forma de persuasão, às vezes um pouquinho de manipulação ali, só que é aquela questão de desenvolvimento pessoal, na questão também de relacionamento humano. Só que daí você pensa assim, pô, você é um desenvolvedor porque é só eu ficar lá na minha casa, no meu computador, digitando código. E o E negócio é acabou. bem mais embaixo. Nossa, sinto muito se você tem esse tipo de mentalidade, porque não é assim, Não é assim. infelizmente. Eu até costumo dizer que a gente recebe pelo tamanho do problema que a gente resolve. Então, se a pessoa só vai com a mentalidade de que ela vai fazer o básico ali e que vai ganhar bem ou que vai estar continuando na profissão sem ser substituído, isso infelizmente não existe, porque você precisa ir atrás. Então, se você resolve pouco problema, você vai receber pouco. Ou até mesmo vai ser substituído. Sim. Mas se você resolve muito problema e se você
se especializa, está cada vez subindo de nível, então você vai receber mais. Exato. Muita gente na área de tecnologia reclama de reunião, por exemplo. E eu entendo, a reunião, muitas vezes, se você tem muitas reuniões ao longo do dia, pode comer a sua produtividade em codar. Mas a reunião Codar seria parte ficar do trabalho. fazendo E você... códigos durante o dia? Exato. Fazer o seu código. Codar é basicamente escrever código. E você tem muita reunião, realmente mina um pouco da sua capacidade de fazer código. Mas na reunião, você entrega valor para a empresa. Quando você tem uma reunião e você transfere um pouco do seu conhecimento para outros programadores, você está agregando, você está entregando valor para a empresa. Quando você tem uma ideia nova em uma reunião, você está agregando valor. Então, a empresa não está pagando pelas suas linhas de código. Ela está pagando para ter você lá, para suas ideias, para sua criatividade, para como você consegue ajudar as outras pessoas no time. Então, é isso, é o quanto que você agrega para a empresa, não é o quanto de linha de código você escreve. Por exemplo, cara, quero entrar nesse mercado. Existem muitas pessoas, ainda mais por uma demanda, ainda que existe essa demanda por esses profissionais, puxando bem vagamente aqui, tem um site que acho que chama Statics ou .com, alguma coisa assim, que ele mostra a demanda mundial dos profissionais nessa área de tecnologia. E do ano de 2023 para o ano de 2024, ele aumenta em 1 milhão ainda. Então, tem um aumento dessa demanda por profissionais. Então as empresas ainda estão com déficit. Elas querem mais profissionais. Só que, sim, estão mais críticas na questão, porque elas não precisam se sujeitar agora em contratar a primeira pessoa que aparece na frente dela. Então, sim, a barreira de entrada subiu. Só que, cara, tem muito. Se desenvolva, tenta agregar. Você precisa de algum diferencial. Tem os headhunters. Os headhunters são as pessoas que são, no leigo, pago para buscar novos talentos, novas pessoas para trabalhar dentro de uma empresa. Um caçador de cabeças. Caçador de cabeças. Elas estão de olho em profissionais também no estágio inicial. Porque esses profissionais no estágio inicial, elas têm muito potencial de crescimento dentro da empresa deles. Isso agrega muito. Você consegue moldar, né? Você consegue treinar esse profissional também. Cara, eu gosto de treinar os profissionais, entendeu? Sim, o mercado ele tá mais difícil hoje em dia do que estava anteriormente, mas não existe um apagão tecnológico. E é mais difícil para quem está entrando de fato, mas sempre foi. O mercado de tecnologia ele ainda é muito bom, mas ele está ficando mais difícil como qualquer outra área. A área de engenharia é uma área muito mais difícil do que a área de TI. Então, acho que não é justo você comparar a TI que a gente tem atualmente com a TI que a gente estava tendo na pandemia. A TI, ela simplesmente está se regulando. E é isso que você falou, ainda tem muito mercado. O mercado TI ainda vai crescer muito. E existem esses ciclos aí, né? Então vão existir os ciclos em várias profissões, né? Pensa, não é a profissão em si, é você como pessoa, né? Então é você. O que você tem para agregar? O que você carrega? Qual que é o que você consegue transbordar pro outro? Entendeu? É isso mais que você tem que se analisar e pensar. Cara. Isso que você falou é muito importante, porque a gente vive em ciclos. As coisas sobem e descem o tempo todo. Antes teve um boom da tecnologia e depois pode vir um apagão da tecnologia e daqui 5 anos pode ter outro boom. A gente não sabe, não tem como prever. Daqui a pouco vamos falar também que, por exemplo, a medicina tá precisando de muitos médicos, então... E vai acontecer, vai precisar mesmo, pô. Mas uma coisa é certa, se você tiver capacidade de se renovar, de se adaptar, vai ter espaço para você no mercado de trabalho, você vai conseguir ter sucesso independente da área que você tiver, mas você precisa conseguir se adaptar, porque o mundo está em constante mudança. Em todas as áreas. E até... exatamente. Até falando nisso, como que foi, por exemplo, a tua jornada? Para você, qual que foi teu insight? Às vezes eu falo, decidi fazer isso aqui, por onde eu começo? O que eu faço de formação, faculdade, por onde eu entro, como que eu inicio? Cara, essa é uma coisa bem complicada de se responder, porque existem várias formas de você começar e nenhuma delas está totalmente incorreta. Você pode começar por uma faculdade, é muito bom. O bom da faculdade é que você aprende muito dos fundamentos, aquelas coisas que você aprende na faculdade que você acha que você nunca vai usar, aquelas coisas que você nem quer prestar atenção, você só quer passar.
mas aquilo acaba sendo muito importante no dia a dia mais pra frente. E você muitas vezes demora para dar valor. Mas a faculdade é muito importante por causa disso. Ela te dá esses fundamentos que muita gente de bootcamp não tem. Que bootcamp você só aprende o dia a dia da profissão o mais rápido possível para você entrar no mercado de trabalho. Mas mesmo o bootcamp é uma forma válida de você aprender, de você entrar no mercado de trabalho. Desde que você dê Para as valor pessoas e que vá não entendem atrás. o que seria Uhum. um bootcamp, por exemplo. Bootcamp é uma metodologia de ensino em que você é exposto a muito do dia a dia de trabalho em um curto período de tempo. Então, pode ser 3 meses, 6 meses ou até um ano de bootcamp. Sim. Então, seria 3 meses que você fica focado em muito trabalho, muito projeto, muita coisa prática do dia a dia do trabalho, para que você consiga entrar no trabalho e conseguir resolver problema. Mas ali você está treinando para você ser uma máquina. Coisa que hoje em dia, cada vez mais, a inteligência artificial vai conseguir substituir. Então, tudo bem Interessante. você seguir esse tipo de metodologia de ensino, de bootcamp. É uma metodologia válida e funciona. Você pode conseguir um emprego rapidamente, mas você precisa ir atrás dos fundamentos, porque senão você não vai conseguir agregar valor. Você vai ser só um macaco apertando o botão sem entender direito o que você está fazendo, e nisso você consegue ser substituído assim. Então, acho que toda metodologia de ensino, não interessa por onde você começa, é bom. O importante é você começar, mesmo que você comece pela prática. Mas uma hora ou outra você vai ter que se esbarrar com os fundamentos. E quanto antes você fizer isso, melhor. Melhor para sua carreira, melhor para você entender as coisas que você não entende, para você saber o que você não sabe. Então, dá valor nos fundamentos, dá valor em lógica de programação, dá valor em estrutura de dados, dá valor nesse tipo de coisa que muitas vezes não é tão legal de aprender, mas que você vai ver que faz muita diferença. Então, é isso. Eu acho que toda metodologia é válida, mas dá valor nos fundamentos. Você foi pelo caminho de fazer uma faculdade, né, no caso. Aham, exato. Como que foi, por exemplo, essa faculdade? Por exemplo, durante a faculdade você já consegue trabalhar? Por exemplo, o cara acabou de entrar na faculdade, daqui 6 meses ele já consegue trabalhar? Aham. Assim, dependendo da faculdade, sim. Se você tiver uma faculdade de renome, em 6 meses você consegue um trabalho quase que garantido. Um estágio seria, né? Que você vai receber menos, você vai trabalhar em meio período. Mas se você tiver em uma faculdade de renome, você consegue um estágio. Tem sempre empresa querendo estagiário de faculdades boas. Mas não é em qualquer esquina da vida. Porque é muito difícil de você conseguir um estágio se você não tiver em uma faculdade de renome. E o estágio, eu acredito que é a forma mais simples e mais fácil de você começar na área de tecnologia. Porque é aquilo, a barreira de entrada está crescendo e é mais difícil para as pessoas entrarem na área de tecnologia. E o estágio é uma forma muito fácil de você entrar na área de tecnologia, de você adquirir experiência, porque muitos empregos júnior, eles pedem experiência. E daí as pessoas se questionam, mas como que eu vou conseguir experiência? Porque para ter experiência eu preciso ter trabalho, mas para ter o trabalho eu preciso de experiência. Então, como que você consegue fazer isso funcionar? O estágio é exatamente como você consegue fazer isso. Então, o estágio onde você adquire essa experiência para que depois você consiga entrar no mercado de trabalho como um júnior e já tendo essa experiência de mercado. Eu lembro que você mesmo, durante a faculdade, você já trabalhava, né? Como que foi? Foi quanto tempo? Tipo, você estava em quantos anos de faculdade, daí você já entrou? Que eu enrolei para conseguir começar a procurar emprego. Eu tenho um colega que começou a procurar emprego e começou a trabalhar nos primeiros meses de faculdade. Então, em 2, 3 meses de faculdade ele já estava trabalhando. Mas eu enrolei. Eu fui começar a trabalhar lá no meu terceiro ano de faculdade, que foi... Não, na verdade eu comecei a trabalhar no segundo, que foi a minha iniciação científica. Então, eu comecei a trabalhar na própria faculdade, mas emprego de verdade, não querendo desmerecer a iniciação científica ou quem trabalha assim Emprego para a fora da faculdade, faculdade. mas emprego fora da faculdade eu fui procurar mesmo só no terceiro ano de faculdade. Então eu acabei demorando um pouco mesmo e eu comecei a trabalhar naquele provedor de internet. Então eu voltei a trabalhar naquele provedor de internet onde eu tive Entendi. várias noites sem dormir
E Rapaz, onde eu aprendi lá você muito também. empreendeu, pô. Empreendi pra caramba. E depois de lá, eu fui para um estágio. Então eu saí desse lugar que eu tava ganhando uns 4 ou 5 mil reais para ir para um estágio onde eu tava ganhando 1.500 reais. Então, foi, foi uma mudança assim que hoje em dia, olhando em retrospecto, foi muito bom. Porque lá nesse estágio eu conheci uma pessoa, eu ia trabalhar lá com uma infraestrutura velha, sem ser DevOps. Mas eu conheci uma pessoa que me alavancou muito na minha carreira e eu tenho que agradecer eles toda vez que eu falo, conto essa história, que é o Lucas Monfardini. Ele foi meu mentor lá Legal. nesse meu estágio e hoje em dia ele está em Portugal e, cara, ele que me alavancou demais. Ele me arrancou dessa infraestrutura antiga e ele falou, não, cara, você não vai trabalhar com isso, você vai trabalhar com DevOps. E ele me colocou para sentar na cadeira para aprender DevOps e, cara, me apaixonei. Foi, assim, ele foi o mentor que eu precisava naquele momento. Então, uma mensagem para todo mundo que é sênior na área de tecnologia seja hoje o sênior que você precisa, seja hoje, para os júniors, o sênior que você precisava quando você era júnior. E ele foi o sênior que eu precisava. E hoje em dia eu tento ser, para todos os júniors que eu encontro, o sênior que eu precisava quando eu era júnior. Então eu tento replicar isso que o Lucas fez para mim, que ele explodiu minha carreira de uma forma que eu não sabia que era possível de acontecer. Deu muito a ele. Olha que interessante o que ele disse na questão de a importância de você encontrar pessoas que vão impulsionar a sua jornada, que vão te colocar no lugar certo. Pô, tem pessoas Exato. que vão ser a catapulta, né? A ponte. Sim. São essas conexões que a gente tira que são os nossos networkers, né? Vão ter os seus mentores, vão ter seus conselheiros, vão ter as pessoas, os amigos estratégicos, os seus amigos E íntimos. a gente tem que incentivar, você que está escutando a gente, todo mundo tem que ser esse tipo de pessoa. Porque Exato. você não precisa, você não pode simplesmente esperar isso do mundo. Seja você esse tipo de pessoa que a gente tem que incentivar cada vez mais. E É o vai existir seguinte, mais esse tipo de pessoa. Assim. transborde na vida dos outros. Essa é a mensagem. Exato. Sim. Cara, você fala assim, pô, minha vontade é mudar a vida das pessoas. Cara, minha vontade é mudar a vida de várias pessoas. Cara, mas você já pensou em mudar a vida de uma pessoa? Você já conseguiu mudar a vida de uma pessoa? Cara, comece por aí. Mude a vida de uma pessoa. E, cara, com isso você vai conseguir mudar a vida de várias pessoas, porque você cresce com isso, você sobe de nível, você consegue atingir outras pessoas e também, por ter mudado a vida desta primeira pessoa, você também faz com que ela se torne exponencial e mudar vidas de outras pessoas também. Então isso é muito... É uma corrente do bem, cara. Uma corrente do bem. Muitas vezes a gente fica esperando, né, que o outro ali faça, quando a gente, na verdade, deveria ir lá e fazer. Então, essa questão da gente ser pro outro que a gente gostaria que o outro fosse com a gente, muitas vezes a gente precisa ser esse tipo de pessoa. E é uma coisa que eu carrego na vida. Você trabalhou para... Então, assim, você trabalhou para a empresa brasileira, que foi com essa daí. Você trabalhou para quantas empresas brasileiras? Eu já trabalhei para 3 empresas brasileiras. Isso antes de trabalhar para uma empresa 100% internacional. Você vê alguma diferença entre trabalhar para essas empresas brasileiras e as empresas estrangeiras? Não só em receber em dólar, em euro, né? Suíço, mas... Então, eu vejo que tem muita diferença de empresa brasileira para empresa estrangeira. Atualmente, no meu cargo, eu lido com empresas do mundo inteiro. Então, tem empresas dos Estados Unidos, empresa da Europa, empresa da Austrália. Então, de todo ponto do globo. E eu vejo que tem muita diferença em como que as pessoas trabalham, sabe? Eu senti que no Brasil tem as coisas acontecem muito mais rápido, tem muito mais trabalho, sabe? Então é muito mais forçado, exige muito mais esforço. Enquanto em muitas empresas que eu tenho contato do exterior, as coisas são bem mais tranquilas, bem mais calmas. Digamos que aqui no Se Brasil é você uma pressão trabalhar... maior para Exato.
Para entrega de resultado. Uhum. Eu senti isso, cara. Eu senti muito isso e eu tenho alguns colegas que sentiram a mesma Tipo, na coisa. verdade, é entregar mais em quantidade, entrega, entrega, entrega. Uhum. Exato. E você pode sentir o contrário trabalhando para uma empresa estrangeira, se você dependendo do modelo de trabalho que você pega. Porque uma coisa muito comum hoje em dia são empresas que fazem uma ponte entre você e a empresa estrangeira. Então, por exemplo, ela iria contratar, essa empresa contrata você e depois ela vende você para uma empresa estrangeira. Então, nesse caso, muitas vezes as pessoas podem ter a experiência contrária, de que, na verdade, a empresa estrangeira cobra muito mais, e que ele tem que trabalhar muito mais para a empresa estrangeira. Essa aqui. Mas, no final das contas, você acaba compensando. Você está ganhando em dólar, você está ganhando uma moeda mais forte. Eu acho que hoje em dia vale muito a pena você trabalhar para uma empresa estrangeira, seja morando no Brasil, se for o que você quer, seja morando para o exterior, mas vale muito a pena você internacionalizar a sua carreira. Mas é isso. O ritmo, você vai perceber que o ritmo é muito diferente. Mas, da mesma forma que eu tive essa impressão, você também pode ter essa impressão dentro do Brasil. Tem empresas que têm ritmos mais acelerados, tem empresas que têm ritmos mais calmos. Então, isso varia muito de Às vezes empresa para empresa também. varia de quem tá no comando, né? A cultura da empresa também em si, a forma da pessoa treinar, porque realmente varia e de todas as empresas variam também. Como que Sim. essas empresas lá de fora enxergam o brasileiro como profissional? Interessante isso. Cara, essa é uma ótima pergunta. Então, eu acho que muita gente do exterior tem a visão do Brasil da mesma forma que se tinha a visão antigamente, e até muita gente tem essa visão hoje em dia, da China, que seria muito trabalho, que as pessoas trabalham muito, trabalham pesado e recebem muito pouco. Uma Então, mão de obra você barata. terceiriza tudo para o Brasil. Exato. Nossa. Uma mão de obra barata e que faz o serviço. Então, eu acho que ainda tem muita gente com esse tipo de mentalidade. E porque o brasileiro realmente entrega, o brasileiro trabalha bem e trabalha muito. Então, isso dá esse estigma do brasileiro de realmente ser aquele trabalhador que trabalha muito e recebe pouco. Porque $1.000 já é R$ 5.000. Cara, Então, vamos lá. você dá $1.000 para um brasileiro, o cara tá voando. Quanto que um profissional da tua área recebe? Quanto dinheiro ele faz no seu mercado? Essa é uma pergunta bem É genérica e bem varia genérico. muito de muitos fatores. Uma, uma, um estudo que eu gosto, que eu acho que reflete muito a realidade do brasileiro, é o estudo do Código Fonte TV, que eles fazem esse estudo anualmente sobre pesquisa salarial. O de 2023 já está disponível, mas o de 2024 ainda está em processo. Eles ainda estão fazendo o de 2024. E eu acho muito legal o estudo deles, porque é um estudo com brasileiros, mas não necessariamente é um estudo do Brasil, porque ele leva em consideração todos os brasileiros, brasileiros que trabalham para o exterior do Brasil, brasileiros que trabalham para o Brasil, brasileiros que moram no exterior e trabalham para o exterior, ou até brasileiros que moram no exterior e trabalham para o Brasil, se é que isso existe. Nossa Senhora. Mas eu acho que é um reflexo muito bom do brasileiro, o estudo do Código Fonte TV. E acho que eu tô com ele aqui. E eu acho também que esses valores que eles colocaram ali refletem muito bem a minha trajetória e também a trajetória de muitos dos meus colegas de profissão. Então eles colocam ali que um estagiário vai ganhar na faixa dos 1.500, 1.600 e Reais ou realmente dólar? esse é um valor bem razoável em reais, isso em reais. Reais. E isso realmente é um valor bem razoável para estagiário, ganhar na faixa dos É. 1.600. Um júnior ganha na faixa dos 3.800. Ali um pleno, então talvez ali com 3 anos de experiência, já ganha na faixa dos 8.000. E um sênior ganhando na faixa dos 15.000. Aí sênior pode ser de 6, 8, 10 anos. Mas eu tenho um pequeno disclaimer sobre 2 pontos. Eu acho que o estagiário, por lá na faixa dos 1.600, faz muito sentido. O pleno, na faixa dos 8.000, também faz muito sentido. Mas o júnior e o sênior têm algumas peculiaridades.
Depende de quem tá te pagando. Exato. Depende muito. Especialmente pro júnior. Porque tem muito júnior que pode estar escutando esse podcast, pode estar pensando, como assim, júnior, 3.800? Fora da realidade, eu sou júnior e estou ganhando 2.000. E sim, isso é verdade. Tem muito júnior ganhando menos de 3.000, menos de 3.800. Mas esse ainda é um valor razoável para júnior, na faixa dos 3.000, 3.500. Mas tem muito júnior ganhando menos que isso. Porque é aquilo, o que é um júnior para o mercado? O júnior já tem um ano de experiência, o júnior é quem está entrando agora no mercado de trabalho. Se você está entrando agora no mercado de trabalho, você pode se considerar um júnior, mas não necessariamente você é. Talvez você esteja mais no nível de um estagiário, então por isso que você está ganhando menos do que um júnior, Você foi porque você ainda não tem nenhuma registrado como experiência, você está júnior, adquirindo experiência mas a agora. experiência é de estagiário. Você vai ganhar conforme a sua experiência. Exato, exatamente. Então, por isso que tem esse disclaimer sobre júnior. Tem muita gente que acha que, tipo, nossa, vou estudar 6 meses e vou já sair ganhando 4.000. Não é assim que funciona. A mesma coisa, esse mesmo disclaimer pro sênior, porque o sênior na casa dos 15.000 faz sentido. Mas, para um sênior, o céu é o limite. Então, você vai ter sênior ganhando 20.000, você pode falar com um sênior que ganha 40, você pode falar com um sênior que ganha 100 mil reais por mês. Muito provavelmente trabalhando PJ pro exterior, nesse caso. Mas vai ter, cara. Sênior, o céu é o limite. E aquilo, se você quer ganhar ainda mais, eu recomendaria trabalhe pro exterior. Normalmente isso é melhor se você tá em nível pleno para sênior. Porque é difícil você conseguir ir como estagiário ou júnior pro exterior. Mas trabalhando pro exterior você consegue dobrar esses números que eu falei. Imagina, você só dobra eles e seria basicamente o que você vai ganhar trabalhando pro exterior. Cara, eu vi que parece que as empresas do exterior, por exemplo, elas, por que nem você mesmo já disse, né? Elas gostam também de contratar um brasileiro. Claro, né? Se ele traz resultado, se ele tem as soft skills já desenvolvidas, né? Em questão de comunicação, sabe falar inglês, isso é interessante, também tem que saber falar inglês. Muito importante. Não sei exatamente, mas digamos assim que uma média anual é de 100 mil reais por um profissional. 100 mil dólares por um profissional numa média anual. E daí, para o brasileiro, elas conseguem pagar 80 mil dólares, por exemplo. E, cara, para um brasileiro, 80 mil dólares anual é muita coisa. E para eles, é um profissional barato. Então, fica, tipo, alinhado para os dois lados. Fica muito bom. Porque, cara, se a gente pegar numa conta de padaria aqui, 80 mil dólares já seria 400 mil reais aqui no Brasil por ano. Cara, isso é um baita de um dinheirão, né, velho? É muita grana. É uma grana. Sim, cara. E isso acontece muito. Muitas empresas estrangeiras preferem contratar brasileiro justamente porque brasileiro entrega, brasileiro trabalha bem e brasileiro aceita um salário muito menor do que um nativo, do que um americano, do que um canadense, do que um europeu, justamente por causa do poder da moeda. O brasileiro vai lá e recebe aquela talagada de 30 mil reais, né, por mês. Exato. Um peteleco de 30 mil reais por mês, ninguém reclama. Já existem essas barreiras de entrada. Mas você acha que também essas barreiras de entrada daí vêm pelos profissionais? Que daí tem lá o estagiário. Por que você acha que às vezes o que foi contratado como júnior lá, ele não está conseguindo vaga, ele não consegue entrar? A gente sabe que tem muitas vagas, as empresas estão com déficit de contratação, então elas precisam de profissionais, só que elas não encontram os profissionais que se adequam às características dela. Você acha que também essa barreira de entrada veio por conta das IAs, que elas afetaram esse mercado? Cara, eu não sei se eu culparia as IAs, mas... O que as IAs afetam o teu mercado, sim, né? Eu acho que num panorama geral, elas acabam afetando sim para quem está entrando no mercado. Porque muito trabalho que seria trabalho de estagiário, a IA consegue fazer muito bem. Então isso pode acabar desincentivando as empresas a contratarem estagiários ou até júniores. Porque a IA ela não consegue substituir 100% o programador de forma alguma, mas ela consegue substituir muitas das demandas que seriam colocadas para um estagiário. Então, muitas vezes uma empresa que no passado talvez precisasse de 10 programadores e 2 estagiários para
fazer um programa X. Talvez agora ela precise de 7 programadores e um estagiário. Então, isso de fato acaba roubando alguns empregos, porque aumenta a produtividade daqueles programadores que estão trabalhando com IA. Então, para você ter o seu lugar reservado no mercado de trabalho hoje em dia, você tem que aprender a usar a IA como uma ferramenta e não como uma inimiga. As IAs, então, são aliadas de vocês. Tem que ser, cara, tem que ser. Tem uma tirinha engraçada, um meme engraçado que eu vi quando o ChatGPT foi lançado. Esse é bom, que esse é bom. mostrava pessoas de outras profissões, assim, várias profissões falando assim: oh não, o ChatGPT vai substituir minha profissão, o mundo vai acabar. Enquanto o programador chegou e falou assim: nossa, o ChatGPT vai substituir minha profissão, finalmente. Então, entendeu? Tá. Essa de forma diferente de ver, tipo, nossa, finalmente a inteligência artificial conseguiu substituir, fazer esse negócio que eu faço todo dia. Porque, cara, quem tá no mercado de TI tem que estar acostumado a se adaptar e a mudar o tempo todo. E a IA nada mais é do que mais uma oportunidade para você ter que se adaptar, para você ter que mudar. Então, tá, ela vai substituir o trabalho X e Y, ela vai substituir as tasks ou as demandas X e Y que eu tinha que fazer no meu dia a dia. Então, eu vou ter que me adaptar para conseguir fazer outras demandas mais complexas, demandas que talvez envolvam criatividade, demandas que a IA ainda não consegue fazer. Então, essa capacidade de mudar, essa capacidade de se adaptar é extremamente importante, especialmente com o avanço das IAs. E quem tem essa capacidade não está com medo de ser substituído por IA. Isso é muito interessante porque essa onda de IAs, até a gente que cria conteúdo teve que se adaptar de alguma forma. E elas facilitam muito em questão de pesquisa. Então, realmente ver aquilo como aliado e você ter a oportunidade de se tornar um profissional cada vez melhor. Se você tentar lutar contra a IA, olha, eu tenho uma notícia para você. Você vai perder. Então, usa a IA como sua aliada. Você tem muito mais a ganhar com isso. Então, você usa a IA no seu dia a dia, né? Ela vai entrar, por exemplo, Cara, assim, diariamente. umas coisas mais simples, mais superficiais, aquelas coisas que às vezes você antes de ter a IA, todo dia você precisava estar fazendo a mesma coisa todos os dias, ou por si só conseguir processar vários dados ao mesmo tempo. O que seria isso, por exemplo? Vamos supor que é o que eu vejo acontecer muito na evolução na medicina, seria, por exemplo, as IAs sendo usadas para terem diagnósticos de exames, por exemplo. Sim. Então, sai um exame, tem as imagens lá de um exame que você fez, e a IA faz um diagnóstico de tudo isso, e ela consegue entregar. Então, ela vai entregar um diagnóstico muito melhor do que o médico lá pensando no diagnóstico da imagem ou do exame que ele está vendo. Só que não é só a IA que vai entregar aquele negócio, e ainda existe médico por trás, vai precisar do profissional por trás. Se você acha que a IA vai tomar a tua profissão, que profissional que você é, cara? Existe alguma coisa errada aí. Reflita que profissional que você é. E, ao mesmo tempo, alguém precisa trabalhar por trás dessa IA. E foi um grande exemplo que aconteceu, não sei se você conseguir pronunciar da maneira correta, que é a OpenAI lá, que é do ChatGPT, que teve alguma coisa lá, que teve uma troca de CEO, ou o CEO por um tempo ele ficou afastado, não lembro exatamente o que aconteceu, e os programadores fizeram uma greve. Pô, os programadores fizeram uma greve, o ChatGPT ficou fora do ar, velho. Cara, então, alguém precisa trabalhar por trás da inteligência artificial também. Então, são 700 programadores que fizeram lá a greve. Exato, cara. É aquilo, você enxerga o problema da IA, a substituição de empregos da IA de forma mais estatística e menos individual. Então, é aquilo, você precisava de 700 programadores para fazer isso. Talvez, com o uso da IA, você precise de 650. Então, 50 programadores perderam o emprego. Mas esses 50 indivíduos vão ter emprego em outros campos, em outros lugares. Porque é aquilo, aquela estatística que você mesmo passou. Exato, eles se relocam, porque vai ter empregos em outros lugares em que eles vão conseguir, com as suas capacidades aprimoradas pela IA, conseguir entregar valor. E é isso que importa. Realmente. As pessoas que vieram daquele boom na pandemia dessa profissão
muitas vezes pelo salário, realmente, e tal, e tudo mais. E hoje elas estão falando, cara, eu não tenho oportunidade, eu não tenho emprego. E ela fez aquele curso só de 6 meses lá, e esperando a oportunidade de Uhum. emprego não se desenvolve. Mas, enfim, E ela fala, cara, do nada as IAs tomaram nossos lugares. Não, pô. Uhum. Primeiro que não foi do nada. Não. Se a Não gente foi do pegar nada. os grandes lá das tecnologias, até, por exemplo, o Elon Musk, por exemplo, mesmo, tem aquela entrevista dele, sei lá, cara, a gente estava no ensino médio quando ele deu essa entrevista. Então Uhum. foi anos atrás que ele falou que haverá um grande impacto na humanidade com as IAs. E, cara, E a gente tá mano, vivendo pensa, isso. a gente nem mexia no WhatsApp direito. Não, não, tipo, mano, mas, cara, ele falou isso, cara, e não foi do nada que teve o impacto dessas IAs, iria acontecer. É que você, como profissional, na primeira dificuldade, pegou Uhum. naquilo lá, você entrou pelo dinheiro, você vai sair pelo mesmo motivo, pô. Sim, essas IAs elas estão sendo desenvolvidas há muito tempo. Quem está por dentro do mercado de IA já conseguia ter parcialmente essa visão. A, esse boom da IA seria mais a exposição dela para o público em geral. Mas realmente isso já está sendo desenvolvido há muito tempo e agora a gente só está vendo os resultados que estão se aflorando disso. E é impressionante o avanço que a gente tem tido nessa área, é realmente impressionante. Às vezes assustador, porque a gente não consegue prever o que vai acontecer, Sim. mas se você confia na sua capacidade de se adaptar, independente das circunstâncias, você está seguro, independente da sua área. Desde que você esteja disposto a talvez mudar de área, se necessário, mas Sim, você está seguro. Então, você tem que ter essa capacidade de se adaptar. sim. Então, pelo jeito, a capacidade de se adaptar, ela é como se fosse um dos pilares que você precisa para você seguir essa jornada de sucesso como profissional da sua área. E, cara, eu acho que é o principal você ter essa capacidade de se adaptar. E é isso que é o cômico daquela tirinha, de que finalmente a inteligência artificial vai substituir o meu emprego. Então eu vou poder encontrar uma outra coisa para fazer. Eu vou poder me adaptar para fazer uma outra coisa diferente. Então, finalmente, a IA vai vir fazer esse negócio que eu estou fazendo para eu conseguir me dedicar a uma outra coisa, para eu conseguir gerar valor de uma outra forma. Então, não, a gente não pode enxergar a IA como uma inimiga. Ela está lá para ajudar a gente. Ela vai fazer aquele trabalho para que a gente consiga para que a gente consiga se dedicar a outras coisas. Cara, como que é teu dia a dia? Desde a hora que você acorda até a hora que você dorme. Você dorme, por acaso? Durmo, cara, hoje em dia eu durmo muito bem. Já tive Olha, muito tempo sem dormir, muitas noites sem dormir, mas hoje em dia eu durmo tranquilo. Mas, cara, o meu dia a dia, hoje em dia, ele é bem simples. Eu trabalho de casa, então basicamente eu trabalho a 20 passos do meu serviço. Eu acordo, faço alguma coisa por mim, seja ir lá fora, respirar um ar, seja na academia, começo o dia fazendo alguma coisa por mim, venho, trabalho, 8 horas e acabou. Esse é o rotina de um programador. Qualquer um que falar que é diferente disso está mentindo. Você pode ver, é engraçado, existe isso na bolha tech, a rotina do programador, como que é a rotina do dev. E tem um monte de vídeo na internet mostrando isso. E a maioria é mostrando como que é a vida presencial de um programador. E existe esse termo que é o rolê gourmet. Eu não sei se esse é um termo do Mano Deivin, que é um expoente também dentro da bolha tech. Eu não sei se esse é um termo dele, mas é um termo que foi muito popularizado por ele, que é o tal do rolê gourmet, em que muito programador simplesmente ia pro escritório, fingia que trabalhava, comia um monte lá, porque muito escritório oferece comida de graça, e ia embora pra casa. E se você tá vendo esse tipo de vídeo e achando que essa é a rotina de um programador, essa é a vida que você quer ter, cara, sinto muito. Não é assim. É bunda na cadeira, é trabalho e é muito diferente desse tipo de coisa que a gente vê de rotina de programador na internet. Mas cara, é basicamente isso. Você vem, você senta, você trabalha, você conversa com pessoas, você discute as demandas, você precisa organizar quais demandas você vai fazer no dia e simplesmente executar aquelas tasks, conversar com o cliente,
conseguir priorizar, conversar com a equipe de desenvolvedor, conversar com a equipe de QA, conversar com a equipe de DevOps. QA, para quem não está familiarizado, é a equipe de qualidade, a equipe que atesta a qualidade do produto. Então, basicamente, eles são os caça-bugs. Eles vão caçar qualquer coisa que tiver de errado com o produto. Então, é isso. Algumas reuniões ao longo do dia, de alinhamento com diferentes times, mas o restante do dia é você alinhar suas próprias tasks e executar. Então, acho que essa é a rotina geral de qualquer programador. Executar suas tasks, reuniões de alinhamento. Isso. Essa questão sobre a pessoa, ela sempre vai imaginar uma coisa diferente sem realmente ter vivido a profissão. Então, não é só o que você acha ou o que você está vendo, mas é você literalmente viver. E assim como toda profissão ela tem o seu ônus e o seu bônus, você precisa passar pelas dificuldades, pelos problemas, porque, na verdade, quando a gente vai passar, vai vivenciar aquilo, a gente enxerga que o buraco é muito mais embaixo. Então, muitas vezes, por exemplo, a gente, em copy, a gente acha que escrever, você vai sentar a bunda na cadeira e vai escrever, vai fazer sem ter feito uma pesquisa. E, na verdade, a ideia, o planejamento vem muito antes de você sequer começar a escrever. Então, você viver a profissão é literalmente você passar por todas as fases dela. Não só ficar acreditando ou achando sem ter experimentado. Bem, isso eu concordo plenamente. Eu diria que você teve uma boa experiência de emprego quando você teve tanto as partes boas quanto as partes ruins. Se você teve um pouquinho de dificuldade no seu emprego, é muito bom. Se você teve um emprego que foi tudo muito tranquilo, você nunca passou por perrengue, todas as tarefas que passaram para você fazer, você sabia fazer de primeira. Eu não acho que você teve uma experiência muito engrandecedora. Os perrengues, eles ajudam na sua profissão. É muito bom. É verdade. Viu? Tenha mais problemas na vida. Exato. Resolva mais problemas na sua vida. É isso aí. Tipo esse podcast que a gente está tendo agora. Tá acontecendo um monte de problema, mas a gente está aprendendo muito. Uma hora para de funcionar a gravadora, outra hora para de funcionar a câmera. Mas olha, a gente vai aprendendo. E daí no terceiro podcast já não vai acontecer nada disso. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de TechPix. Meu Deus do céu, velho. Você comprou Bitcoin esses dias? Cara, eu não comprei esses dias. Eu comprei Bitcoin ano passado, foi a última vez que eu comprei Bitcoins e eu só tô segurando desde então. Ah, mas você comprou um momento bom, então, ano passado. Caraca. Ó, cara, tem aplicações em criptomoedas no teu mercado? É claro que deve ter, né? Mas mais familiarizado com você no seu dia a dia. Empresas pagam com Bitcoin? Tem contratos assim? Cara, eu sei que sim. Eu passei por isso, eu conheci uma pessoa, o dono de uma empresa que eles trabalham com criptomoedas, então eles não têm uma criptomoeda, mas eles trabalham para empresas que criam criptomoedas. Eles criam a base para que outras empresas consigam criar criptomoedas de forma mais facilitada. E ele dá a opção dos funcionários receberem em criptomoedas. Ele tem algumas criptomoedas, você pode receber em Ethereum, em Bitcoin, em outras criptomoedas também que eles têm parceria. Mas, cara, tem essa opção. Eu nunca tinha visto isso, eu acho que isso não é comum no mercado de trabalho de forma alguma, mas eu sei que existe. Foi engraçado, eu conheci essa pessoa uma semana atrás e foi a primeira vez que eu já vi isso na vida, assim, de a pessoa pagar com criptomoedas. É muito interessante. Mas tem empresa, não é a regra de forma alguma, mas acontece. Pô, isso é interessante, cara, isso é legal. Cara, como que... Até falando sobre Bitcoin, vamos entrar rapidamente sobre uma área de investimentos. Uma pessoa que é da área tech, ela tende a investir mais em empresas de tecnologia? Cara, o que você vê, até você como pessoalmente, o que você anda investindo? Cara, eu vejo eu que e você, sim. a gente tem aquela filosofia de construção de patrimônio e numa diversificação a longo prazo, então
A gente sempre compra para aumentar nosso patrimônio e tudo mais. Mas daí, investe mais nessa área de tecnologia? Cara, eu diria que no geral sim. Eu não tenho nenhuma estatística para embasar isso, mas eu diria que no geral sim, tem um favoritismo pelas empresas de tecnologia, das pessoas que trabalham em empresas de tecnologia. E é interessante que uma das formas de pagamento que é muito comum na área de tecnologia, que não é em criptomoedas, mas é com ações da própria empresa. Então, isso é chamado stock options. Você tem opção de compra das ações da empresa. Isso é como se fosse uma forma de pagamento da empresa. Você poder comprar ações da empresa. Então, isso é uma coisa que é extremamente comum no mundo de tecnologia. Basicamente, você vai pegar um pouco do seu salário, devolver para a empresa e ganhar um pedacinho da empresa. E isso é extremamente comum. Então, muita gente da área de tecnologia acaba, por causa disso também, por conhecer melhor a área, tendo investimentos em empresas de tecnologia. Cara, quando dá erro em alguma coisa assim, é só ligar e desligar? É só ligar e desligar, cara. Depois que você desliga e liga de novo, aí sim você chama a equipe de TI. É por isso que o Mas pessoal do provedor 99% fala pra das ligar vezes e resolve. desligar, né? Exato. Cara, Mas você... 99% das vezes resolve. Cara, você vai trabalhar pra Google? Se eu vou trabalhar para Google, cara, não tenho planos de trabalhar para Google num futuro próximo, não. Pra quais empresas do manga que você já trabalhou? Então, eu não posso falar porque eu estou sob contrato. Então vamos para a próxima. Vou falar pra... Bom, não tem muita coisa que eu posso falar sobre isso. Eu posso dizer que eu já trabalhei para uma empresa do manga, mas como eu estou sob contrato, eu não posso dar não posso especificar para qual empresa foi, não posso especificar nada sobre os projetos que eu trabalhei com eles, mas, cara, é uma experiência muito interessante trabalhar para uma manga. As pessoas que trabalham lá, pelo menos as pessoas com que eu tive contato, são pessoas muito, como eu posso dizer, me falta palavras para descrever isso, mas são pessoas que sabem muito tecnicamente. A gente era uma equipe de brasileiros que estava trabalhando junto com essa equipe de americanos, então a gente tinha vários brasileiros para poucos americanos, mas, cara, cada uma dessas pessoas que estavam trabalhando com a gente eram pessoas muito bem capacitadas. Então, isso é uma coisa muito importante. Não é qualquer pessoa que vai trabalhar em uma manga. Então, as pessoas que estão lá normalmente são pessoas que conseguiram se dar muito bem na carreira. Então, Putz, legal. as pessoas que eu conheci das mains, elas são pessoas excepcionais profissionalmente e a maioria das pessoas também são excepcionais em soft skills. Foi uma pessoa ou outra, assim, que tinha uma atitude que não era muito legal com o time, mas a maioria das pessoas uniam esses conhecimentos técnicos com soft skills. Eram pessoas que conseguiam falar bem, conseguiam se relacionar muito bem e eram pessoas tipo impressionantes. Era gostoso de conversar, aquele small talk que você tem no comecinho das reuniões. Então essa conversinha, esse bate-boca que você tem, esse era bem legal, sabe? Eram pessoas legais de se conversar, então senti que essas pessoas uniam muito as soft skills com as skills técnicas. Putz, legal. E voltamos do princípio de que você precisa se tornar um profissional valioso cada vez mais. Exato. Quais são as... E essas pessoas são extremamente valorizadas. Nossa, Sim. eu lembro nessa época, eu estar pesquisando o salário dessas pessoas. Tipo, é coisa estrondosa. Tipo, números que para o brasileiro médio simplesmente não fazem sentido. Nem passa pela cabeça. Não, tipo, era gente ganhando 1 milhão, meio milhão de Caramba. dólares por ano, sabe? É muito dinheiro. Então, seria 5 milhões de reais por ano. É muito, muito grande. Então, Para pessoa que quer empreender na área, existe alguma forma dela empreender na área de tecnologia? existe. Não é tão simples, não é tão fácil, mas empreender nunca é tão simples, nunca é tão fácil. Mas
Existe. Hoje em dia já não é como talvez bem antigamente, que você conseguia do porão da sua casa criar um aplicativo, ele fica viral e você fica milionário. Hoje em dia isso não acontece mais tanto. A gente tem empresas especializadas a criar esse tipo de aplicativo que vai viral e eles conseguem criar 5 aplicativos desses por dia. Então, ah, é mais complicado de empreender. Você tem que ter realmente uma coisa diferente, uma ideia diferente, alguma coisa que vai agregar valor. É difícil de você, hoje em dia, ganhar muito dinheiro com uma coisa que não agrega valor, como, por exemplo, um jogo viral. Então, hoje em dia, para você empreender, você tem que realmente ter uma ideia que agregue valor, que tenha alguma coisa de diferencial mesmo. Tem dentro de vários, digamos, cargos, assim, ou tal. Você falou até sobre a pessoa consegue, de dentro da empresa também, ter a opção de compra, né, da empresa. Uhum. Ela pode se tornar, dentro da empresa que eu vejo, assim, ela pode se tornar um CTO dentro de uma empresa, né? E tem alguns CTOs que eles também são sócios dessas empresas, Uhum. organizações, grupos que eles estão dentro, né? Cara, um CTO, ele seria o responsável técnico, responsável pela área técnica. Então, decisões de alto nível iriam sempre acabar com ele. Ele iria decidir, no geral, qual stack iria usar para fazer determinado programa, e stack seria o conjunto de ferramentas. Então, qual conjunto de ferramentas seria usado? Em menor escala, os times podem decidir por si só, mas o CTO iria decidir quais são as stacks gerais que a empresa iria utilizar, porque é bom que você tenha uhum, Direcionamento isso, direcionamento, estratégico, às vezes. isso, as parcerias que ele pode fazer com outras empresas de tecnologia, ele que seria responsável por definir quais seriam ah, os KPIs, que são os pontos estratégicos técnicos, seria tudo responsável, seria a responsabilidade do CTO. E a carreira de você se tornar um CTO é complicada. Na maioria das empresas de tecnologia, o CTO é simplesmente o responsável técnico que está lá há mais tempo. Então, a pessoa que está lá desde o princípio do projeto, então ele vai ter um entendimento melhor do projeto, mas não necessariamente ele seria o melhor CTO. E na maioria das empresas, hoje em dia, o CTO é simplesmente o responsável técnico, o líder técnico que está lá há mais tempo. Então, somente empresas grandes ou empresas que talvez acho que seria talvez empresas maiores que eles contratam um CTO simplesmente para ele ser o CTO e não simplesmente eleva ao cargo de CTO alguém que está lá há mais tempo e conhece melhor o projeto. Então, a carreira de você se tornar um CTO, eu não sei se existe este tipo de carreira para você ir atrás e tentar se tornar um CTO, a menos que você entre em Cara, uma startup e confie nela desde o princípio e nunca largue. Aí você pode se o tornar um CTO, às CTO. vezes, por ser até um cargo estratégico, mas de maior confiança, de tomada de decisão, com hard skills e soft Uhum, skills, e também ele entende daí na questão mais técnica, da tecnologia da coisa também, uhum, ele vai ser aquele cara que está em unidade de linguagem com a empresa e comprou aquele crescimento da empresa. Ele visa aquele uhum. futuro da empresa também. Então, ele geralmente ele está bem alinhado com a empresa e tende a crescer junto com a empresa, né? E crescer a Sim. empresa em si. Você visa ser um CTO algum dia? Cara, eu não sei se esse é o que eu quero para minha carreira. É uma coisa que, se me oferecessem, quer ser CTO da minha empresa, eu não iria recusar, mas não é uma carreira que eu almejo, uma carreira que eu corro atrás, sabe? E realmente o que você falou faz sentido. Faz sentido a gente colocar o líder técnico que está há mais tempo para ser o CTO, porque a gente precisa de uma pessoa de confiança. É muito feio para uma empresa o CTO simplesmente se demitir. Então, ou você demitiu o seu CTO, tanto que foi o que você falou que foi quase o que aconteceu ali com a OpenAI. Similar a esse tipo de situação. Não é bonito você ter um CTO demitido ou você trocar de CTO. Então, o CTO precisa ser realmente alguém que comprou a ideia, alguém que realmente confia e quer o crescimento daquela empresa. Então, precisa ser alguém que
cujo coração bata pela empresa. Então, realmente faz sentido você dar esse cargo para alguém de confiança que está há mais tempo e tudo mais. Eu sempre vi em você uma veia empreendedora, né? Uhum. Claro, nós, assim, que temos essa veia empreendedora ou que já empreendemos e tudo mais, a gente sempre tem essa visão, a gente sempre tem as habilidades e a gente emprega essas habilidades na onde a gente estiver na nossa vida, né? Com certeza você emprega essa habilidade na onde você está hoje. Você vê algum momento, sim, pô, você tem essa veia empreendedora, em que momento você vai despertar ela? Você sente de empreender, cara? Uhum. Cara, eu já tive muito mais esse tipo de veia empreendedora, mas eu não diria que eu tenho atualmente uma veia empreendedora muito pulsante no mercado de tecnologia, por causa justamente daquela dificuldade do empreendedorismo na área de tecnologia. Você precisa realmente ter uma ideia de valor que vai mudar a vida das pessoas e que vai agregar bastante valor. Porque simplesmente você ter vontade, força de vontade, não é suficiente. Então, como eu ainda não tenho essa ideia, provavelmente se surgir essa ideia um dia, se eu conseguir ter esse insight, eu acredito que essa veia empreendedora pode voltar, mas seria isso. Eu não acredito que simplesmente você tentar empreender de qualquer forma dentro do mercado de tecnologia tenha algum futuro. Você precisa ter bem estabelecido como que você vai agregar para a sociedade. Eu entendo. Cara, você tem alguma ambição de crescimento nesse meio? Cara, pessoalmente, assim, é uma O coisa... que realmente toca no teu coração e a direção que você quer seguir? Cara, eu acho que isso, para mim, não seria uma coisa que talvez muitas pessoas que estão perseguindo carreira agora na área de tecnologia vão se encaixar ou vão se espelhar. Mas, para mim, no estágio que eu tô agora da minha carreira, é aquilo que eu falei. Hoje eu tô priorizando muito mais uma boa noite de sono. Então, eu tô muito mais em um estágio de me estabilizar na minha carreira e conseguir me desenvolver pessoalmente do que, de Legal. fato, ter um grande desenvolvimento profissional. Eu acho que eu tô tendo um bom desenvolvimento com o passar do tempo. E o que eu quero é manter esse crescimento profissional que eu tô tendo, mas é aquilo. Eu não tô em um estágio que eu ainda preciso ter noites sem dormir para conseguir ter a vida que eu quero. Então, o meu objetivo agora é continuar me impulsionando da forma como eu já tô indo para no lugar certo e me desenvolver melhor pessoalmente, cuidar da minha família e agora também em um país novo com desafios completamente diferentes, eu estou me dedicando um pouco mais a essa minha parte pessoal e o que eu quero é manter esse vigor profissional ainda em desenvolvimento. Acho que seria isso. Por isso que eu acho que não é uma coisa que muita gente da carreira de tecnologia iria se espelhar, porque muita gente está perdendo cabelo. Se for numa conferência de tecnologia, você vai ver que metade das pessoas ali ganharia um lanche de graça no BK, porque é noite sem dormir, é aquela loucura da tecnologia, porque é isso, muita gente que está na área de tecnologia, a grande maioria é apaixonada por isso. E eu sou apaixonado por isso, mas eu acredito que eu estou num estágio que eu quero muito mais manter o meu crescimento da forma como ele tem sido nos últimos tempos e não me impulsionar com noite sem dormir. Assim como o Warren Cara, Buffett, você quer ter boas noites de sonos, né, tranquilas, né? Importante, exato, né? exato. Cuidado com o risco-retorno e o risco de ruína também. Exato. Cara, muito interessante. Cara, eu acho que dois pontos muito importantes que a gente falou aqui que a gente precisa frisar. Primeiro, dê valor nos fundamentos. Então, isso vale tanto para a área de tecnologia quanto para qualquer outra coisa na vida. Você pode começar na prática direto, mas dê valor nos fundamentos, aprenda os fundamentos e entenda o que você está fazendo. E outra coisa, muito importante, seja amigo da IA, não fuja da inteligência artificial, seja amigo dela, use ela como uma ferramenta, ela está aí para te ajudar. Se você não tiver ela como amiga, tenha certeza que você vai ter ela como inimiga. Então,
é isso, cara. Eu queria frisar mais uma vez esses 2 pontos muito importantes. Pontos importantes que a gente viu aqui também foi sobre a capacidade de você se adaptar e de você aprender constantemente. A gente também viu sobre essa questão de resolver problemas, então você precisa estar exposto e querer resolver os problemas. Uma mentalidade. A mentalidade, então você Aliás, vai sua amiga, também... os problemas são seus amigos. Exatamente. Então você vai também lidar com pessoas, então tá aí para uma coisa para se desenvolver. Além de se atualizar constantemente, se expor à prática, se expor à experiência, a problema de novo, porque existe a questão de você melhorar e se tornar um profissional valioso. A gente também viu a questão de pessoas que te guiem pela jornada, que são peças importantes, sobre você ter paixão pelo que faz, porque isso vai tornar a sua jornada mais fácil, principalmente porque você vai estar vivendo ali todo dia. Então, a gente já entra na questão do gancho de você viver a profissão. Então, já sabendo que não é um mar de rosas, que você vai ter que sentar a bunda na cadeira e fazer acontecer. E se tornar sempre um profissional valioso e usar as ferramentas, como a gente comentou, os IA, a seu favor e não contra você. Exatamente. Nossa, esse resumo foi impecável. Não tem palavras. Cara, vamos lá. Quer falar suas redes sociais? Bom, eu não sou muito ativo nas redes sociais, mas você me encontra em qualquer lugar simplesmente procurando por Guilherme Botkowski. E é isso aí. Boa sorte escrevendo esse sobrenome. BOCZKOBSKI. Muito fácil, cara. As minhas redes todas são Jin Funo. Então, JIN. E você me encontra lá. Você me encontra em @AlineFuno. E acho que estamos todos alinhados. Perfeito, muito obrigado. Certo? Pô, muito obrigada. Foi um prazer. Papo super produtivo. O Então, prazer até a foi meu. próxima. Muito obrigado por esse episódio. Obrigado por você escutar e assistir até aqui. E fui. Até, beijo. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, meus fãs.